Quando você aprende que sistema não é só o software, mas é um sistema de funcionamento de regras, como as pessoas trabalham, e você analisa isso para criar um software para automatizar aquilo me deu um shift já na cabeça. Então era eu que olhava o currículo direto, chamava os caras e fazia entrevista, mandava os caras fazer uns testes e eu acho que eu nunca tirei uma certificação porque eu nunca quis ser especialista em nada. Esse é o ponto principal, de todos os lados, né? Para que você chegue no objetivo final. Você só vai conseguir fazer isso se você servir as pessoas para ter resultado através delas. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para um episódio especial, o episódio número 100 do PPT. E eu estou aqui para agradecer cada um de vocês que participaram dessa jornada até aqui, seja ouvindo o nosso conteúdo, compartilhando, e aqueles que também estiveram aqui na mesa do PPT Não Compila, que vieram aqui gerar esse conteúdo, que vieram fazer a diferença na carreira de vocês que estão ouvindo, trazendo conteúdo de qualidade. Então, meu muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa jornada até aqui. Um agradecimento especial aqui, principalmente para os nossos patrocinadores, o Marcelo, o Valdir da VMBears, o Dil e o Bruno Campos, nosso amigo baiano da Clever. Sem vocês, nada disso seria possível, a gente não teria chego até aqui. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por vocês que fazem parte desse projeto, que nos ouvem e que nos compartilham e que faz parte dessa comunidade. Eu preparei um episódio especial aqui para vocês no número 100 desse podcast. Eu costumo ser o cara que faz as perguntas, eu costumo ser o cara que conversa e extrai o conteúdo das pessoas, e muitas pessoas me perguntam, muitas vezes nas redes sociais, sobre a minha carreira, sobre como começou o PPT. Então esse episódio especial é para que vocês saibam um pouquinho aqui sobre a minha história, e eu espero que traga insights valiosos para vocês aqui nessa carreira. Obrigado, pessoal. Vamos lá que o episódio está muito bom. Valeu! Well, conta pra gente aí, cara, como é que tá lá na... Pô, você é um big head da Mil e aí você tá lidando com um monte de coisa. Você que programava em PHP agora tá lidando com software de tudo que é tecnologia. Tá pensando em negócio, já esqueceu ali um pouco do software, ou você tá pensando nos dois? Negócio, tecnologia e que mais? Conta pra gente, cara. Cara, sabe que eu tava até falando disso essa semana, que a nossa carreira ela é um pouco contraditória, né? Porque você se forma em tecnologia, você estuda para ser um bom programador, você estuda para ser um bom arquiteto, e você vai se projetando na carreira para ser o melhor profissional, ser um dos melhores programadores, um dos melhores arquitetos, melhor técnico. Aí você vira gestor e você fica fazendo reunião e preenchendo planilha. Isso foi tudo que eu sempre pensei que eu não queria para minha carreira. Mastering em Excel, é isso? Isso é tudo que eu sempre pensei e quero que eu não queria para minha carreira. Preenche, né? Ou passa para os arquitetos preencher? Veja. Nada pessoal, né? Quando eu me projetei como uma liderança da área de TI, eu sempre procurei ser uma liderança técnica. Um cara que conseguisse fazer uma gerência, conseguisse ter uma liderança e tivesse um papel executivo ligado à área técnica. Essa desconexão que a gente tem da camada de liderança e dos C-levels com o técnico, com o desenvolvimento, com o chão de fábrica da TI é muito ruim. E eu acho que esse mercado tem um grande nicho aqui e uma grande oportunidade para pessoas que conseguem se desenvolver na área de liderança e também na área técnica, né? Então, Valdir, voltando mais objetivamente para a sua pergunta, né? Mesmo hoje tendo um papel de liderança, tendo um papel executivo dentro da área de arquitetura, eu continuo estudando, eu continuo codando, eu continuo procurando aprender coisas novas, eu continuo fazendo POC, né? Porque
faz parte da nossa liderança técnica, do nosso papel como gestor, como executivo técnico da área de arquitetura, de infraestrutura, de desenvolvimento, saber transitar entre as duas áreas, principalmente quando você fala de arquitetura, cara. Não tem como você não ser fluente em negócio e não ser fluente em tecnologia. Você não pode se desconectar dos dois assuntos. Eu acho que no meio do caminho, você virando arquiteto, né, ou se transformando em arquiteto, você acaba desenvolvendo alguns soft skills que te levam a absorver melhor esse cargo de gestão, né? Sim. Quando eu olho para trás na minha carreira, eu percebo que eu tive algumas oportunidades que a vida me deu que me facilitou ter esses soft skills, né? Por exemplo, eu dei aula, né, em SOS Computadores. Microlinks. Ainda existe, tipo isso. SOS Computadores, Microlinks, etc. Dava aula de JavaScript quando era IE6, cara. Nossa, então tinha que ser muito bom, cara. Porque hoje em dia JavaScript é fácil demais, cara. O pessoal falava TypeScript. Pô, isso é dos deuses. Queria ver programar lá. Document.write, ali, ó, direto no DOM, né? E, claro, curso básico, né, de introdução ali, na época que existia o Webmaster, né, que fazia sites e tal. Mas isso me ajudou a desenvolver mais o lado de comunicação, desenvolver o lado de estender ajuda para as pessoas e tal, o que me facilitou depois a ter um papel de comunicação e liderança mais fácil, né? E nesse gancho, né, você falou muito de manter ainda as suas skills técnicas, né? Como é que você se relaciona com os outros gerentes? Porque isso é uma característica que eu vejo muito da nossa área, principalmente de, como você falou, arquitetura, infraestrutura, de ter gerentes técnicos, né? Geralmente, em empresas do nosso segmento, gerente comercial, gerente contábil, o que seja, eles estudam para ser gerentes, não necessariamente para saber o que o analista contábil faz. E como é que é essa dinâmica entre você e os outros lideranças da empresa, de outras áreas? Então, quando a gente fala dos pares na área de TI, né, com os outros diretores, os outros gerentes que não são técnicos, mas são da área de tecnologia, tipo o pessoal que faz gestão de entrega, de software, etc., você acaba meio que virando um parceiro, uma referência que vai ajudá-lo a cumprir o objetivo dele mesmo, né? Então, você acaba sendo tipicamente a área de arquitetura, ela vira uma área de suporte, né? E você vira uma referência, você vira como posso dizer, um suporte para toda a companhia, para aquele skill que geralmente a camada de gerência não tem, né? Então, sempre que tem alguma coisa que, por exemplo, você tem uma reunião gerencial ou você tem uma reunião executiva que você precisa ter um entendimento técnico de negócio, né? Então, você é o cara que vai estar lá para fazer esse papel, né? Então, por isso que eu acho que existe um leque, um espaço para que você consiga trazer mais profissionais que fazem esse papel, né? Porque isso complementa um time de gestão, né? Nem todo gestor precisa ser técnico, né? Você pode ter o pessoal que vai tocar entrega e etc. Mas é bom que você tenha uma referência técnica para que fale de negócio, fale de gestão e também fale de tecnologia, que passe pelas 3 camadas. Então, o relacionamento com os pares, sejam diretores, sejam gerentes, é sempre muito bom, porque você tem um skill diferente que complementa ali naquela equipe, sabe? Isso é muito bom. É interessante o que você está falando, né, Well? Porque, de fato, poxa, é difícil você ter sei lá, um perfil que lida com algo tão concreto, né, como o desenvolvimento de software ou até a construção de uma casa e tudo mais, né? São perfis que precisam saber de como é o dia a dia para poder fazer um projeto, para poder planejar algo que vai ser executado, né? Não dá para você colocar um conjunto de tarefas numa planilha e achar que aquilo ali vai acontecer da melhor forma possível. E as pessoas que estão vindo, né, elas acabam precisando se comunicar. E assim, a gente tem, né, uma história longa. Trabalhei com você por 3 anos, 3, 4 anos, o Johnny também, né? Então a gente vê que você faz essa parte da comunicação muito bem e você tem também essa parte do técnico, né? Mas na sua carreira, assim, o que você estudou, cara? Você fez o quê? Você fez marketing? Você fez
filosofia, você fez ciência da computação. Letras. Letras. Como é que você foi se encontrando aí no meio do caminho, né? Pra ver essas coisas. E, pô, e você falou, né? Pô, a minha vida me deu oportunidades. Então, como é que você encarou essas oportunidades para te levar onde você queria chegar, né? Ou se você não sabia também onde queria chegar, que isso é muito bom, né? Às vezes a gente só quer ir para frente, não sabe para onde. Isso é bom porque a gente vai descobrindo coisa nova. Às vezes a vida te carrega. Cara, assim, se eu contar resumidamente minha história, foi a vida me carregando para oportunidades que acabaram formando o skill que eu tenho hoje, né? Então, eu falei... Mas vamos lá, né? É assim, você não deu sorte, você estava preparado. Então essa pergunta aqui, ela tá muito no... Pô, como é que você foi se preparando, Sim, entendeu? Claro, cara, a sorte é oportunidade, mas você estar preparado para poder abraçar aquela oportunidade, né? E a minha formação ela é estritamente técnica, né? Eu já contei essa história aqui uma vez, inclusive no PPT. Eu no ensino médio e tal, eu tinha muita dificuldade com matemática. Eu bombei os 3 anos no ensino médio de matemática, né? Mas eu já programava nessa época. E... Não são skills necessariamente correlacionados, né? Pelo menos não no nível mais básico. Conheço muita gente boa de matemática que trabalhava em programação. Você sabe que para mim foi o contrário. Eu aprendi primeiro programação, tive a capacidade de abstrair a programação e a programação me ensinou matemática. Eu segui e fui de trás para frente, né? Então, aquilo que eu não entendia, porque a minha formação básica de ensino fundamental era de escola pública ruim de bairro. Você escreveu primeiro uma função de fatorial em Clipper para depois entender como é que... então é assim, isso, tipo isso. Isso é recursividade. Cara, eu entendi o conceito de função, função domínio, espelho, etc., por causa da programação. Porque nenhum professor de matemática conseguiu me ensinar. Depois, quando eu aprendi a programar, peraí, função é um motorzinho aqui que entra alguns parâmetros e sai aqui. Entra porco sem linguiça. Isso, exatamente. Isso me fez entender, por exemplo, complexidade de funções, soma de funções, etc., que são coisas do ensino médio. Mas, voltando à tua pergunta, a minha formação é estritamente técnica, né? Eu fiz o ensino médio onde eu bombei de matemática nos 3 anos, né? E a minha ideia era fazer um ensino técnico à tarde. Eu não sei se hoje existe isso, que você faz o ensino médio de manhã e o ensino técnico à tarde. Eu queria fazer informática à tarde. Meu tempo existia, mas já faz um tempo o meu tempo. No nosso, né? Também não, né? Não tanto. E eu fiz ali na ETESP, ali na Avenida Tiradentes, quem conhece, lá da FATEC ali, quem é de São Paulo conhece ali a região. E eu não tive competência para passar no ensino técnico à tarde. Eu já estudava lá no ensino médio, porque você tem que prestar 2 vestibulinhos, né, na época. Tem que prestar passei para o ensino médio, mas não passei para o técnico. Que eram 40 vagas só de uma turma de informática à tarde. Aí eu falei, não vou desistir. Aí eu tentei na Federal à noite. Aí eu passei na Federal, que é ali no Canindé, do lado do Shopping D, sabe? Só que eu não sabia, na Federal não era ensino técnico, era ensino tecnólogo, já era tipo... superior. Já era superior, à noite. E era análise de sistemas. Quando você fala que o cara é formado em análise de sistemas, você vê que o cara é velho, né? Porque hoje não é mais análise de sistemas. Não, mais velho que isso é processamento de dados. Isso, eu não cheguei a tanto. Já era análise de sistemas e era tecnólogo, né? Eu comecei a fazer o curso lá. Foi na época que eu aprendi Visual Basic, Delphi, esse tipo de coisa, né? Droga pesada, droga pesada. Só drogas pesadas. E uma coisa que eu não gostei, eu gosto de comentar isso porque é uma coisa que depois mudou muito na minha vida. Então, uma coisa que eu não gostei no curso e que depois eu entendo que foi fundamental para a minha carreira, que o curso de análise de sistemas, ele não era estritamente técnico. Ele era um curso onde você aprendia a programar, mas você tinha que entender o processo de negócio para fazer requisitos, escrever ali a documentação do software, né? Então você analisava o sistema, né? Foi aí que eu comecei a achar isso... Ali me botou um pezinho na arquitetura, sabe? Quando você aprende que sistema não é só o software, mas é um sistema de funcionamento de regras, como as pessoas trabalham, e você analisa isso para criar um software para automatizar aquilo,
aquilo me deu um shift já na cabeça. Eu falei, pô, isso é legal. Nessa nossa época aí, eu lembro que a matéria que chamava Engenharia de Software, eu fiz tecnólogo também, né? Chamava Engenharia de Software, era só de processo. Isso. Era onde você ia aprender Ruby, não tinha ágil na época, né? Você ia aprender Ruby, aprender... DFD. É. Você fazia os diagramas Isso, de DFD. E aí exato. sempre me fazia pensar, mas assim, engenharia não é Caixinha, a construção das coisas. Caixinha. Pois é. Exatamente. Então, quando eu fiz esse curso, me deu esse grande shift, mas eu não fiquei satisfeito, porque eu queria um curso que fosse estritamente tecnologia. Então, eu terminei o curso de análise de sistemas e aí depois eu prestei para a ciência da computação. No Mackenzie foi onde eu fiz o meu curso superior. De 5 anos que eu me formei em 6 por razões etílicas. Por razões de Maria Borba. Né? Pra todo maquinzista, né? Isso, exato. Um abraço para os ouvintes do Mackenzie. Seus boy. Então, Só tem eu de pobre nessa mesa aqui, agora que eu percebi. pô, não, cara, eu era bolsista. Eu entrei lá como bolsista. Eu trabalhava pra pagar, cara. Eu- Tudo boy bolsista. fala, velho. Eu entrei com bolsa. Eu entrei com bolsa. Não, Mas não. sério, eu entrei como ProUni, cara. Eu entrei em terceiro de ProUni no Ciência da Você é Computação. mais novo do que eu imaginava, então. Já tinha ProUni, já. Os caras... Tá vendo? Não sou tão velho. É, eu não só tem- tô, não tem eu só tô 70 machucado pela anos, vida. Rodou murcho, né? Pneu rodou murcho. Eu só rodei sem óleo uns anos aí. Qual foi a façon de você colher tomate na roça? Então, cara, aí essa parte foi estritamente técnica na minha vida, né? Mas, enquanto isso, eu já trabalhava como programador. Já tinha saído da escola onde dava aula, que eu saí como coordenador da escola depois. Então você já tinha, nesse período da escola, você já teve como coordenador alguns contatos ali com a gestão, né? Eu entrei como estagiário nessa escola, depois eu passei a professor. De professor, eu passei a coordenador da unidade onde eu trabalhava. E eu saí, depois de alguns anos, como coordenador da rede. Então vamos pegar esse Essa período transição aí. foi bem interessante, né? De É. professor para coordenador. Sim. Qual a característica que você entende que foi preponderante para você fazer essas movimentações? Para que as pessoas ao redor vissem em você a capacidade de fazer essas movimentações. Cara, eu vejo assim, eu sempre procurei me destacar por organização, e aí não confundo organização com ser metódico e Com burocratização. com burocratização, etc. Mas com coordenação de pessoas. Você poder se comunicar bem e conseguir instruir bem as pessoas daquilo que precisa ser feito, né? Então, eu sempre, por exemplo, quando eu comecei a ter meu primeiro papel ali de gestão nessa escola, eu fui chamado a ser coordenador justamente porque eu falava, pô, por que a gente não faz isso desse jeito? A gente não coloca esse professor para fazer isso nesse horário, esse aqui pode fazer isso nesse horário, aí a gente otimiza aqui, mas tipo, como um cara de exatas, como um cara que tem um pensamento lógico, aquilo parecia fazer muito sentido para mim naturalmente. Eu ia dando essas sugestões e ia falar, cara, então beleza, você organiza você os horários, organiza você a grade e o cronograma das aulas. E aí eu comecei a ter esse papel de orientar os professores, inclusive pedagogicamente. Foi aí que eu comecei a ter que desenvolver skills de comunicação, né, e de persuasão e etc. Mas tudo começou com um raciocínio lógico de organização, de Eu agendas, acho etc. Das maiores nerdices da minha vida, né? Tipo assim, do pensamento que eu tenho para tudo, que esse entendimento de processos, de lógica, para ser ainda mais nerd, de algoritmizar os problemas, é uma skill universal. Tudo que você vai fazer, no fim das contas, para qualquer tipo de skill, qualquer tipo de perfil, essa skill te ajuda para você organizar trabalho, para você escrever documento, para você escrever redação, qualquer coisa. Tipo assim, quando você tem esse tipo de preocupação na sua cabeça de organizar seus pensamentos e organizar os seus problemas de uma forma metódica, se você conseguir abstrair esse ponto, sai do outro lado. Até por isso que eu me surpreendo de não ver mais pessoas, mais programadores, mais técnicos em posições de liderança, de gestão de pessoas. Cara, você vê que eu acho que você está falando é tão forte, né? E acho que o mundo acha isso também, né? E tem mudado muito em função disso. Minha filha, hoje está com 9, vai fazer agora 9 no dia 9 de maio, né? Mas ela estudava numa escola, né? E aí eu vi ela chegar em casa, ela falava, pai, vamos fazer tal coisa. A gente começava a brincar, fazer alguma coisa.
E aí, do nada, ela parava e falava, deixa eu ver qual estratégia. Peraí, qual estratégia para resolver isso aqui, para fazer isso, né? E ela estava aprendendo na escola a parar, refletir sobre algo, um problema, e criar uma estratégia, criar um método para resolver aquele problema. Que é o que a gente faz com o algoritmo, né? Então a gente vai lá, reflete sobre o assunto, quebra em passos e executa. Ela estava fazendo isso. Cara, eu achei, fenomenal. Eu, quando eu aprendi, e ela me falou, né? Depois eu fui perguntando, tá, para saber de onde vinha isso. E ela falou para mim que era a professora ensinando ela matemática. Pô, cara, na minha época eu aprendia lá fazer a casinha, botar as coisas no lugar e subtrair ali, né? Então, isso que você tá falando, Johnny, faz todo sentido e o mundo tá mudando por isso, né? Tanto que a gente vê aí, até agora aqui no Brasil, a gente tá colocando programação também nas escolas, tá querendo mudar ali. Temos um episódio sobre isso, deixar o card aqui, sobre como a gente pode incluir programação nas escolas com os professores do Mackenzie. Fenomenal, porra. Mackenzie sempre... Prefiro Fatec. Pioneiro. Abraço, pessoal da Fatec. Mas, cara, olha só. Essa questão de você encontrar solução para problemas é a nossa profissão. É isso. Mas isso é um desejo pessoal também, né? Que começa lá atrás quando a gente fala assim, poxa, como é que eu posso melhorar isso aqui? Isso. É o tal do capricho. Meu pai dava um nome para isso, né? Você faz as coisas sem ter capricho, precisa ter capricho, faz direito. Né? Então, essa busca por fazer direito, né? Eu acho que a gente traz um pouco de educação, né? Um pouco ali do comportamento que a gente adquire, Sim. né? Mas eu ainda tô curioso para saber como é que, se você é o Ayrton, porque, por exemplo, eu quando parei de programar, vamos dizer assim, né? Ser tech lead, arquiteto, essas coisas, gerenciar times também, foi muito naquilo, tipo assim, de... Puta, tô fazendo isso aqui faz tempo, me sinto confortável fazendo isso, programação, que é um negócio que para mim vem muito naturalmente. Alguém um belo dia te fala, putz, mas você tem que fazer um negócio diferente agora, você tem que construir soluções, tem que gerenciar pessoas. Você fala, mas como assim? Nunca fiz isso. E de repente você começa a fazer, teoricamente, né, fazendo o que você já faz sozinho, programando, e descobre que você tem capacidade de fazer aquilo de fato. Então, para você foi desse jeito, tipo assim, um belo dia falaram, porque eu entendo que você se sente confortável sendo professor, por exemplo, de uma escola de informática, sendo que você é uma pessoa boa tecnicamente. Então, você já tem uma vantagem sobre os outros, né? Que você se sente confortável falando daquilo. Aí tem a questão do... Eu imagino que você precisa aprender algumas coisas também. Sim, cara, assim, eu não tive um momento em que falaram, cara, agora você vai parar você vai parar de programar e você vai gerenciar pessoas. Não houve uma ruptura, né? Isso foi um processo muito natural na vida. Pra mim. Eu vou até contar essa fase. Até porque você faz PPT, você não programa. Pô, isso aí. Vamos ter que trocar o nome do episódio, do podcast. Né? Jogar 1 ano e meio de podcast fora. Mas é até legal contar isso porque eu acho que mostra bem o papel de arquitetura, né? E o skill que o arquiteto tem que ter. Foi quando eu comecei a fazer arquitetura sem saber o que era arquitetura ainda. Começou a decorar a casa. Isso, comecei a fazer PPT e falar que os caras tinham... Brincadeira. Enquanto eu ainda era professor, coordenador nessa escola, eu comecei a fazer uns freelances para uma agência de publicidade. Resolver programação de site, fazer alguns códigos, coisas simples, assim. E dava uma graninha extra e tal. Aí começou a ter a nossa grande bolha, demanda do mercado. Uma hora o freelance que eu fazia 2 horas por dia já era quase o dobro do meu salário na escola. Eu larguei a escola e fui trabalhar só como desenvolvedor nessa agência, né? Inclusive um dos caras que era um dos donos dessa agência já viu aqui no PPT no Compila. Um abraço pro Felipe Freitas, agora trabalha com uma aceleradora de startup. E a gente... Eu comecei ali fazendo alguns freelas e tal. Nesse momento, eu comecei a me ver num mundo que era híbrido. Porque comecei a trabalhar com publicidade, cara. Era agência de publicidade. Tinha muita demanda para fazer site. Na época de Flash. Flash 5. Tive aula de Flash na escola, bem lembrado. Pois era nessa época. Começou os primeiros desenvolvimentos para celular, com Cordova. Lembra do Cordova, PhoneGap.
framework híbrido e etc. O Ayrton acho que morreu, Cordova. Pois é. E aí começou a surgir essas demandas de desenvolvimento que não era só didático, que eu precisava atender, precisava corresponder tecnicamente, que nunca foi uma dificuldade para mim. Ao mesmo tempo, eu tinha que ir em reunião com o cliente para entender o que o cliente queria. Numa agência de publicidade, que ninguém falava de programação. Então você sentava na mesa com um cara de uma marca, o cara falava, pô, eu quero fazer uma promoção assim, 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 assim. Depois a gente voltava para dentro da agência, e aí tinha uma reunião, tipo, ó, a gente pode fazer um site desse jeito e tal, e eu era o cara que comecei a dar a solução para, tipo, ó, aí esse site a gente pode gravar isso aqui num banco de dados, desse banco de dados a gente pode gravar essa informação, e aí manda uma quer mensagem. Quer dizer que é possível escrever um sistema sem um analista de sistemas? Olha só que coisa. E aí foi quando eu comecei a fazer arquitetura sem saber ainda que era arquitetura, né? Enfim, eu fiquei um tempo nessa agência, depois eu saí dessa agência para empreender, né? Para ter uma produtora, né? Por conta própria, e depois eu comecei a trabalhar de novo com a agência, com alguns contatos que eu ainda tinha desse mercado, como consultor, né? E aí como... Você trabalhou nessa produtora, Well? Era produtora de quê? De vídeo, de site? De web. Você fazia site. Isso. Era uma produtora de publicidade, mas digital. E você ficou quanto tempo lá? Cara, eu acho que para mais de 2 anos. Então você teve que lidar com toda a parte de emitir nota fiscal, de fazer as paradas tudo. Sim. Então você foi sempre tendo uma visão holística sobre os momentos ali que você estava vivendo, né? Sobre as enrascadas que você estava entrando. Mas o principal, cara, de aprendizado nesse momento, até depois quando eu comecei a atuar com algumas agências já como consultor, era você receber uma demanda de negócio, entender, tipo, ó, temos uma campanha que vai atender tantos milhões de pessoas, que vão estimular público A e B, e que temos aqui um planejamento de ativação de marca via web, via mobile, e precisamos de uma solução de tecnologia. Construa um algoritmo completo e voltado ao usuário final. E aí você tem que pensar na solução inteira, entendeu? Tipo, não, aqui a gente vai fazer na época a gente fala de fazer um aplicativo aqui por Orkut, aqui um aplicativo para o Facebook, isso aqui vai convergir para uma base e tal. E isso foi quando eu comecei a ter contato do que era de fato arquitetura de solução, sem ainda ter contato com o nome arquitetura de solução. Num mundo completamente diferente, que era o mundo de publicidade. E você estava estudando ainda nesse período? Você estava nesse período eu ainda estava na faculdade. Foi quando eu trabalhava ali na Berrini e fazia uma Via Crucis todos os dias de carro pela Rebouças até chegar no Mackenzie. Então você já sempre teve essa veia empreendedora já, né? Porque o Valdir falou, a gente está falando muito da sua carreira aqui como um gerente de tecnologia, né? Mas você esqueceu que ele é dono de um podcast, um dos maiores podcasts sobre programação e assuntos tecnológicos em geral. É que aqui no fundo é uma desculpa para tomar cerveja com os amigos, né? É isso. Mas é mais fácil jogar truco, né? Eu quero dizer que é verdade. Uma certa paixão pelo ofício você tem. Sim, podia jogar truco e falar de microserviço, por exemplo, mas eu prefiro gravar podcast. Diz o Prime Video que é monolito. Isso, o Prime Video agora é monolito. Mas, cara, aí, veja, aí quando eu olho agora, que eu já estou há muitos anos no mundo corporativo, como executivo de tecnologia, nessa época eu nunca me imaginei como executivo de tecnologia. Quando eu saí dessa agência de publicidade e que eu fui empreender e tal, e depois voltei como consultor, eu comecei a trabalhar com startup. Aí eu era meio que um CTO as a service, consultor independente. Quando eu tinha contato com esse mundo de tecnologia... Existe esse termo CTO as a service? Não, acabei de inventar. Porque você vai entender o porquê desse termo. Porque isso é um demente, pelo menos, né? Pra não tentar não desumanizar tanto os nossos pobres executivos. Mas no mundo de publicidade, eu tive muito contato com investidor, etc. Então o pessoal entrava em contato comigo, tipo, cara, tem um cara que tem uma ideia, tem investimento e tal, precisa de alguém que proponha a solução de tecnologia, contrate a equipe e faça uma primeira versão do produto. E aí eu comecei a trabalhar como consultor assim. Então o cara tinha investimento, tinha uma ideia, eu entendi a ideia do cara, falava, beleza, então a gente vai fazer um produto que vai ser assim, vai ter um portal com isso, vai ter um aplicativo e tal.
desenhava a solução de tecnologia, contratava os desenvolvedores, e aí fazia já o desenho técnico, etc. Botava os caras para programar, fazia a versão inicial, ficava ali tipo um ano como consultor, um ano e pouco, e saía para outro projeto. Uma curiosidade, não sei se a gente vai expandir muito isso, mas você era bom nesse negócio de contratar desenvolvedores? Cara, era muito mais fácil no passado, viu? Vou te falar. Tinha poucos, né? Os que tinham era bom. Isso, exato. Hoje é muito mais difícil, né? Mas não me lembro de ter tanta dificuldade como a gente tem hoje, naquela época. Às vezes você muito tinha um mais bom olho também para talento, sei lá, como é que... Não sei se dá para chamar de Mas, talento mas naquela você recusava mais. Você recusa mais agora do que antes, certo? fácil. Sim, sem dúvida. Então acho que sem tem a dúvida. ver com Sim, o momento mesmo. O momento ele é mais difícil, na minha opinião. Hoje a gente trata com consultoria, com RH especializado e tal, e é muito difícil de conseguir. Essa época era eu que olhava o currículo direto, chamava os caras e fazia entrevista, mandava os caras fazer uns testes e ia Perguntar se embora. ido no VAC, você te falou, fui no VAC. Foi, tá contratado. Tá contratado. Qual que é o seu nome? Meu nome é Johnny. E o seu? Não, meu nome não é Que Johnny. bandas que você viu no Baquinha? Tá, beleza, tá contratado. Não tava com essa camisa, obviamente, no dia da entrevista. Isso, não, mas Senão isso aqui não tava acontecendo. eu quero uma dessa. Eu quero uma dessa. Pô, fechou, né? Próximo podcast a gente vai dar pro El uma... A gente devia ter feito isso, né? Já que hoje ele é o convidado, né? A gente devia ter dado pra ele uma camiseta do Raça Negra, velho. Você sabe que eu até pensei, não na do Raça Negra, mas em casa não tem camisa que serve no Wellington, então fica para outra ocasião. Pô, pois é. Mas enfim, Prossiga. esse foi um momento onde eu comecei a ter naturalidade para sentar na mesa com o executivo. Então chegava numa agência e tal, com um presidente de empresa e para discutir um projeto e tal, que começou a ficar natural para mim. E eu já tinha uma facilidade de comunicação e de solução. Percebe que como culminou hoje eu ser um head de arquitetura de uma multinacional? Não é um curso, sabe? É uma série de skills que você vai tendo no meio durante a vida que te capacita para conseguir fazer isso. Então, é comunicação dando aula. Entendendo o negócio, falando de publicidade. Tendo facilidade de comunicação executiva, trabalhando como consultor. Você quer dizer que você não fez o curso de arquitetura J2EE Olha oficial da SAN na época, Você não né? tem certificação SAN? Você sabe que o Valdir fez. O Valdir Pô, fez. tem que Porque fazer, eu tava né? lá. O Valdir, ele trabalhou na SAN, codando Java 3. Não, eu não fiz isso, mas eu gostaria de ter feito, cara. Teria sido muito melhor. O que eu acho legal, né, é que a gente vai vendo, né, é que o caminho se faz ao caminhar, né? Então, para todo mundo, acho que esse episódio aqui ele tá muito nesse sentido, né? Assim, pô, tá falando do El aqui, já falamos do Luiz, já falamos dos moleques aqui, dos estagiários, né? É muito assim, pô, vai lá e desbrava, né? Vai, segue seu caminho, tenha coragem. Eu acho que a palavra, né? A palavra de ordem para sua carreira é coragem e fazer, né? Não é esperar que vai acontecer, né? Vai lá e faz, né? Fazer, tipo, eu acho que o mete a cara é melhor do que a coragem. Eu lembro que eu fui falar, eu estava em outra empresa na época do que eu tô hoje em dia, que tinha um papel mais gerencial. Aí teve uma dinâmica assim de, filho de um colega nosso quer começar na área, né? O que você recomenda? Eu falei, o que você gosta de fazer, né? O que você faz? Você prefere programação, prefere processo, teste? Você Né? não mandou o cara aprender Java, né, velho? Você não fez isso com ele. Eu não teria Já vai essa cara da de hora, pau, né? Já vai da hora. Mas foi basicamente o que eu falei. Ele falou, eu tô vendo que back-end é melhor, o pessoal paga melhor, trabalha melhor. Falei, cara, se você gosta disso, e você que não tá fazendo, não sabe o que você vai fazer ainda, pode começar por aí. Mas estuda de tudo que você puder e não perde a oportunidade. Se assim, tô estudando back-end, putz, apareceu uma vaga para ganhar uma mixaria lá para ser tester. Vai. Entra lá. O mais importante é você entrar e você começar a ter uma vivência corporativa, como o Ayrton falou. Eu já vi caras, inclusive, bons de literatura, vamos dizer assim, caras bons da teoria e que não tinham experiência corporativa e acabaram não se adaptando. Sim. Então é isso aí, né, Valdir? Mete a cara. Mete a cara É e isso. faz, cara. Não Olha o tem Ayrton essa, aí, não. foi produtor, E, ó, foi marqueteiro, A professor. dica para entrevista, né? Eu acho que você tem que ter duas coisas. Coragem, né? Para falar ali para o entrevistador. Quando ele pergunta, você consegue fazer? Você fala, consigo. E depois você tem que ter responsabilidade e estudar. Porque muitas vezes assim, a gente tem que ter coragem de falar, poxa, eu quero o desafio, eu vou lá e meto as caras e passo a noite estudando. Passar a noite estudando, Johnny, quantas vezes?
Dá pra contar em uma mão, Well? Não dá, pô. É o que a gente faz, né? A gente tem que estar sempre procurando se atualizar das tecnologias e das oportunidades que a gente tem, mas não com essa visão de tipo, saiu Java 18, eu estou no 17, tenho que me atualizar. Não. Isso não é. O ponto principal é o que eu preciso absorver tecnicamente, que está à disposição agora, que é relevante para resultado de negócio. Quer Acho dizer que que esse você é o não ponto. tem uma certificação em SOA também. Pô, cara, sabe quantas certificações eu tirei na vida? 0. Porque a certificação em SOA um tempo atrás era tipo a nossa fazer cerveja, né? Tava na moda. Cara, eu sempre investi em ter uma boa formação acadêmica. Né? Mas fazer uma certificação, e eu também vou dar meus 2%. Assim, eu acho que o segredo da certificação não é você só tirar a certificação, é o que você estudou, né? E aí a pessoa se comprometeu com algo para estudar e adquirir aquele Sim. conhecimento. A gente já e foi falou, testar. a gente já falou isso aqui antes, inclusive foi a brincadeira, obviamente, que eu fiz, mas eu falo que você não pode. Saiu Java 18, eu estou no 17 e preciso fazer porque isso vai me promover. Eu falei, não, se você acha que é importante para sua formação, para sua stack tecnológica, faça. Mas eu acho que você não pode tipo atrelar uma coisa a outra, né? Vou tirar uma certificação em SOA porque é o papo do momento e vai me aparecer uma oportunidade aqui magicamente. Sim. Então, o ponto principal é o seguinte, inclusive... Ainda bem, e outra coisa, aí a oportunidade de SOA hoje não vai aparecer. Hoje não vai mais. adiantar porra nenhuma. O monolito tá voltando. O monolito tá Verdade, voltando, daqui a pouco o barramento de serviço tá aí na porta. Mas veja só, eu acho que eu nunca tirei uma certificação porque eu nunca quis ser especialista em nada. Esse é o ponto principal. Eu sou um cara extremamente generalista. Eu não programo um décimo de Java que vocês programam. Eu programo bem em Python porque eu gosto e fui aprender isso por gosto pessoal, mas eu nunca precisei. Porque eu sempre me posicionei profissionalmente num estágio em que eu preciso conhecer um pouco de tudo e não preciso ser especialista em nada. Porque isso tem uma grande demanda disso de negócio. Então eu posso discutir otimização de banco com DBA de uma forma não tão profunda, posso falar com você de desenvolvimento em Java, posso falar com um cara de como configurar um Kubernetes num cloud, por exemplo. Você falou que a sua carreira veio naturalmente, né? E é um ponto interessante, uma decisão que você não teve que tomar. Eu estava falando com alguns amigos meus também de tecnologia, né? Chega um ponto que, tipo assim, você espera virar DBA. Porque era um especialista, na minha época pelo menos, era um especialista que ganhava mais, era aquele cara que era meio que cultuado na corporação. E ser um arquiteto, como você falou, na minha opinião, é muito mais você entender de tudo que acontece. Porque como é que você vai montar uma solução, sei lá, a respeito de... Como você falou, você era produtor, por exemplo. Como é que você vai fazer uma solução sobre publicidade virtual se você não conhece daquela plataforma? Então, e nessa época, foi uma época que eu tive que aprender muito sobre tudo. Porque eu tinha que tocar tudo. Eu pegava um projeto de uma startup que tinha que levantar um primeiro produto, não tinha um DBA. Não tinha um dev. Tá, tinha um ou dois dev, talvez. Mas não tinha um tester. Não tinha um cara de infra. Não tinha nada disso. Era eu que tinha que fazer. Então eu tinha que configurar o banco. Eu tinha que modelar o banco. Eu tinha que passar o bootstrap do código para o desenvolvedor fazer. Eu tinha que configurar o firewall. Eu tinha que configurar a rota. Eu tinha que montar o servidor. Então eu aprendi um pouco de tudo nessa época. Que me capacitou. Quando dava pau? Tinha que fazer tudo. Acordar à noite. Acordar à noite, né? E soluções completamente diferentes. Streaming de vídeo, por exemplo, já trabalhei com compactação de vídeo, já trabalhei com algoritmo de construção. Então, já trabalhei com um API de IoT, de gravador, de DVR. Cara, muita coisa. Tipo, vários tipos de soluções diferentes. E que, cara, todo dia tinha que aprender um negócio diferente. Então, dar uma pau de rede, eu tinha que estudar como resolver aquele problema de rede, como configurar um roteador. Né? Então isso vai acumulando conceitos, para quem consegue aprender o conceito por trás da tecnologia, né? Que te capacita a ter um leque grande. O seu canivete suíço fica largo para conversar. Então você consegue ver a tecnologia em vários pontos. Mas eu nunca precisei, nessa minha jornada, você tem que fazer a melhor otimização de banco de dados. Por isso eu não virei um DBA. Você tem que fazer o melhor microserviço possível para isso. Por isso eu não virei um especialista Java.
eu tinha que fazer o básico de tudo, subir um produto e entender isso como impacta no negócio. Isso me fez um arquiteto de solução sem saber que era um arquiteto de solução na época. E aí você soube, se transformou em um, estava atuando muito bem, né? Inclusive estava lá com o Luizão, nosso amigo. Não, né? isso foi antes, né? Uma vida passada e tal. Aí quando eu recebi o convite para fazer meu mestrado, eu falei, preciso... Não dá para ficar nessa loucura de mandar proposta de consultoria todo dia. Você tem alguma coisa mais estável e tal. E foi aí que eu entrei no mundo corporativo. Isso 9 anos atrás. Então demorou para você entrar numa empresa mais estável, assim, que você Sim. ia lá todo dia e falava, não, beleza, começa a trabalhar agora e no fim do dia para de trabalhar. Isso não fazia parte da minha vida, eu era consultor independente. Né? Foi um choque para mim entrar no mundo corporativo. Como assim eu não posso ter a senha de produção para arrumar esse banco? Daí que eu arrumo esse foreign key agora. Os primeiros meses era assim, tipo, como assim, cara? Me dá a senha do servidor que eu vou lá e resolvo o serviço. Porque no mundo de startup é isso, cara. Você vai lá e você resolve. Você é o DBA, você é o cara da infra, você é o programador, você resolve, né? E aí eu tive que me adaptar e pegar esses meus skills e levar isso para o mundo corporativo, né? E aí a coisa começa a ficar diferente. Aí não é você abrir o terminal, entrar no banco de dados e corrigir, mas você ter comunicação e persuasão para você falar com a pessoa que precisa fazer isso e ela executar da forma que você precisa. E coordenar toda uma máquina de uma corporação para obter o mesmo resultado daquilo que você faria. Aí você começa a ter algum outro tipo de skill e que muita gente, a partir daqui, passa só a ser gestão e não ter mais esse contato com a parte técnica. Mas o que eu digo é, como é que você vai dizer e instruir aquilo que precisa ser feito, por mais que você saiba transmitir uma instrução ou fazer a coordenação de um trabalho, se você não sabe o que precisa ser feito. Por isso que eu digo que o mercado precisa de mais gestores com conhecimento técnico, por mais que não seja tão profundo. Mas você precisa, pelo menos, ter um julgamento e ter uma condição de saber aquilo que precisa ser feito, se aquilo está sendo feito da forma correta. Ou até tomar algum tipo de decisão, mesmo que seja no alto nível, né? Então, foi aí que eu entrei nesse mundo mais corp, digamos assim. E aí, legal, então você colocou muita coisa sobre bravura, coragem, sobre o fazer, que o Johnny enfatizou muito bem, né? E aí você também falou bastante de comunicação, né? Então, poxa, sempre você foi se desenvolvendo como um comunicador onde você transmitia a mensagem de uma forma ótima para que quem fosse receber executasse muito bem. Bom, quando você entrou numa Big Corp, o que você começou a aprender que era diferente? Cara, acho que o grande ponto quando você entra num ambiente extremamente corporativo é que você começa a entender que existe um lado político que em empresas menores não tem. E que você precisa aprender como é que aquela música toca e como que você consegue levar o objetivo da empresa dentro daquele ambiente, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que todos que estão nos ouvindo aqui, gestores ou não, precisam ter, né? Quando a gente fala de uma empresa muito grande, as pessoas têm interesses pessoais, objetivos pessoais e comportamentos diferentes, né? Então é diferente de você trabalhar numa empresa com 10 pessoas, numa empresa que tem 30 mil ou 3 mil pessoas, né? 10 pessoas podem estar muito mais alinhadas a um objetivo do que 3 mil, 30 mil pessoas, né? Então você precisa ali navegar muito bem entre essas pessoas para conseguir chegar no objetivo de negócio que você precisa, né? E principalmente quando a gente está falando numa área extremamente estratégica como é a área de arquitetura, nem sempre as pessoas têm a visão ampla que você tem. E aí onde você precisa treinar o teu skill de comunicação e de persuasão. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão muito mais limitada daquilo que é operacional dela, do que ela faz. Não consegue ver o objetivo completo, né? E aí você precisa ir lá mostrar no mundo operacional do que ela executa, do porquê que você precisa que aquilo seja feito daquela forma. E não da forma como ela fez sempre.
sabe? Porque... E conectando com um amiguinho do lado, né? Exato. Você vai conectando, que nem o Johnny falou aqui, né? Pô, eu aprendi algoritmo e via processo, né? Pô, você tá falando aqui, Well, pô, eu tô lá me comunicando com alguém que executa uma parte do processo. Eu preciso que ela participe também do outro processo, né? Que tá do amiguinho do lado ali, né? Porque as grandes corporações, elas são, pô, gigantescas e tem muitos processos e um tem que falar com o outro, tem que chegar a bola redonda pro outro chutar também, né? Você Então... sabe que eu acho que foi a base dessa skill de persuasão que o Ayrton falou? Ele ter sido professor. Porque persuadir, óbvio que tem a questão do convencer, né? Como é que você convence uma pessoa a fazer algo que você acha que é o melhor? Você precisa mostrar para ela qual é o caminho ideal, né? Você, por exemplo, quando a gente está estudando processo de arquitetura, né? Tem várias fórmulas, vários desenhos. Tem um ARC, que eu sei que o Valdir é um fã, também sou. E lá tem as camadas, né, de níveis de solução. E você tem camada estratégica aqui em cima. E, para mim, é muito natural enxergar como é que os requisitos estratégicos viram requisitos operacionais, que viram requisitos de tecnologia. E agora eu falo, beleza, entender isso é uma skill relativamente complexa e importante, que eu fico muito orgulhoso. Agora, você conseguir passar isso para uma pessoa que não tem essa visão e que, de fato, vai ter que embarcar nessa aventura com você, é uma skill completamente diferente. Eu acho que a didática aí é a base dessa persuasão, no fim das contas, sabe? Por mais que não seja você ensinando um aluno, mas a persuasão no nível corporativo tem um pouco disso, um pouco de passar a visão. Sim, mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é a didática e persuasão sem conteúdo é um 7-1. Então, por mais que você pode ser o melhor comunicador, você pode ser o melhor professor, se você não tem fatos e dados para comprovar e persuadir daquilo que você precisa, aí vira um 7-1. Entendeu? Então, não adianta você ter boa persuasão, você ter uma boa comunicação para que a pessoa execute aquilo que você precisa, ou colocar todo mundo num objetivo único para um projeto, se você não vai discutir com um cara de infra e falar, cara, eu preciso que isso seja feito assim, por causa dessa forma, o cara vai te questionar em alguns pontos, e é papel dele fazer isso, e você vai mostrar uma correspondência técnica para tirar as dúvidas e mostrar por que aquilo precisa ser feito daquela forma. As duas coisas dependem uma da outra, sabe, Johnny? Você ter o conteúdo sem ter o skill de comunicação para mostrar esse conteúdo, não vai dar o resultado. Você ter o skill de comunicação sem ter o conteúdo para mostrar também não dá resultado. Então você precisa ter um pouco de cada. É que eu estou comparando, na verdade, não com... A gente já estava levando a conversa nessa comparação com outros executivos, né? Eu estava pensando o contrário, na verdade. Pessoas, por exemplo, que são muito técnicas e que não têm essas outras skills tão bem definidas. Pessoas que são brilhantes, que você contrata e que desenvolvem muito bem e que você até espera. Fala, tem uma pessoa aqui que podia liderar essa célula aqui da minha empresa, né? Mas que, de fato, peca um pouco. A pessoa é tão inteligente, às vezes tão técnica, que ela não consegue explicar o que ela precisa nem para outro técnico, sabe? E aí, isso é muito comum. Esse nível que você está para mim, me parece uma superlação disso, sabe? Tipo, é isso ao extremo. Isso é muito comum, cara que é o melhor cara da área dele, o melhor técnico, o cara vira o chefe dos outros técnicos. Como se você só precisasse ser o melhor técnico para poder ser um líder. Aí sabe? dá briga, né, cara? Se for só técnico... E a gente veio conversando desde o começo aqui, né, da sua carreira, e a gente vem enfatizando muito dessa parte do soft skills, né? E aí você agora falando das Big Corps, você enfatizou muito a questão da política. Que também, assim, se a gente for falar de soft skills, talvez seja o mais refinado, o mais sofisticado entre eles, né? Porque, de fato, você precisa avaliar vários interesses para colocar o teu no meio ali, né? E o teu, por mais genuíno que seja, muitas vezes não é o dos outros, né? Então, você tem áreas diferentes, cada uma tem um PPR atrelado a alguma entrega. Pô, eu tava conversando outro dia com uma pessoa, né? E ela trabalha no time de app.
e ela tava destruindo. O app tava bom demais, tava, mandando bala, né, da empresa. E aí tinha outro time que tava no chatbot. Chatbot caro pra cacete, usando uma solução da IBM. O time não dava tração, só que ela não podia comunicar as coisas como deveria. Na verdade, ela queria, né? Mas quem estava acima tanto dela como da outra, né? Falava, porra, o meu PPR está mais atrelado ao chatbot do que ao app. Então, eu não posso desmerecer o chatbot. Por quê? Porque aquela pessoa ali está tá errada, né? Vamos combinar que ela tá errada. Mas a pessoa ali, ela queria mais vender ali a entrega do chatbot que não tinha do que o que de fato tava entregando, que era o app, né? Então é a política. A gente precisa olhar para isso e falar, poxa, o meu caráter, né? Primeiro de tudo, né? Cada um tem seus princípios, né? E também os princípios têm que estar alinhados com a empresa, né? Então, poxa, isso não tá certo, pô. O app tá mandando bem. Vamos levar esse insight, né? E aí a gente remete essa discussão aqui até os podcasts que nós temos aqui sobre ágil, né? Que o segredo é mudar rápido, né? Então você estava falando de política e eu concordo com você, cara. É um refinamento, né, dos soft skills que a gente precisa de fato ter, né? Quando a gente olha para uma empresa, para uma Big Corp, todas elas são... Ela é um conglomerado de pequenas empresas e que tem interesses individuais. Então, quando você fala uma empresa muito grande, ela tem vários departamentos, esses vários departamentos têm metas diferentes, com pessoas que têm metas diferentes e que têm interesses pessoais diferentes, né? Então, para você navegar em tudo isso, você tem que ter um lado político de entender, o interesse desse cara aqui talvez seja compatível com o interesse desse cara. Então, talvez se eu pedir para esse cara fazer o que ele precisa, eu posso contribuir com o trabalho dele, com o resultado do trabalho de uma outra pessoa. Então, esse jogo de negociação que é a política corporativa, né? Você persuadir as pessoas para que elas se beneficiem mutuamente, né? Isso é muito destacado em áreas que são transversais, como a área de arquitetura, como a área de RH, a área de compliance, a área financeira. São pessoas que têm que lidar com isso, naturalmente. Então vamos pegar esse ponto aí que você falou, né? Das áreas transversais e também, a gente já está caminhando mais pro nosso fim do papo aqui, né? Poxa, cara, você começou a liderar, logo os caras chatos que são os arquitetos, são todos estrelinha. Os caras que acham que, vai fazer avião da NASA, né? Avião da NASA, não, foguete da NASA, vai fazer tudo coisa não mirabolante. Trabalha, só desenha. Exatamente, né? Como é que foi para você lidar com esse perfil de profissional? E fazer isso muito bem, né? Então você saiu de uma grande empresa e depois você foi para uma maior ainda, né? Quarta maior empresa do mundo aí de saúde, né? Não, acho que é a quarta maior do mundo no geral, né? E poxa, fazendo isso, liderando pessoas de alto escalão. Então como é que você fala pra gente aqui, né? Como é que você foi aprendendo tudo isso, né? E você vê isso de uma forma diferente lá dos professores que você lidava? Se é o mesmo perfil de profissional, como é que é? Cara, a área de tecnologia naturalmente é uma área de egos inflados. Toda área especialista é uma área de egos inflados. Medicina, advocacia, tecnologia, são pessoas que têm egos sensíveis pelo autoconhecimento e autoespecialidade que ela tem. É natural do ser humano. Se você quer liderar pessoas com autoespecialidade, você tem que saber lidar com isso, né? E na área de tecnologia não é diferente. Então acho que o principal ponto, e que eu acho que vale como lição para todo mundo que trabalha com a área de tecnologia, é você se colocar sempre como um líder servidor. É o que eu falei para você anteriormente. Cara, eu sou um cara extremamente generalista. Hoje eu tenho certeza absoluta, convicta aqui, que de todas as pessoas que trabalham na minha equipe hoje, em cada assunto que eles são especialistas, eu sou o que sei menos. São caras muito bons no que eles fazem, uma equipe multidisciplinar, e que eu sei um pouquinho de cada área, só cada um deles sabe muito mais do que eu. E saber lidar com esse tipo de time é você saber reconhecer isso. Você vai
ser um cara que vai facilitar o trabalho daquele cara, que tem muito mais conhecimento e especialidade que você. Você vai conseguir falar a mesma língua do cara, porque você também não é um ignorante no assunto, mas você vai valorizar o trabalho desse cara para que ele desenvolva da melhor forma possível. É muito comum na área de tecnologia o cara que é um líder, um gestor que acha que sabe mais do que a equipe toda. Isso, cara, esse é o maior erro possível que você pode ter para liderar na área de tecnologia. Você ter ciência da limitação do teu conhecimento e poder usar de uma maneira, usando o verbo aqui de uma maneira benigna, digamos assim, o conhecimento da sua equipe te faz uma pessoa muito mais forte, né? Você tem um poder muito maior, né? Então, quando você se coloca como um líder servidor e que você está ali como um coach daquele profissional que é brilhante, que é um profissional que tem muito conhecimento e que você reconhece que o cara é extremamente especializado, que você não tem o mesmo conhecimento do cara, o relacionamento fica muito mais simples, né? Então, nessa área de arquitetura, em área de desenvolvimento, em área de infraestrutura, acho que todo gestor tem que ter essa consciência, né? Porque é assim que uma equipe se balanceia bem, sabe? Tem o cara que não é líder e que é um auto-especialista. Ele precisa de alguém que conduza para onde ele mira o canhão dele, entendeu? O cara é um cara muito bom. Ele precisa de alguém que fala, cara, mira o canhão ali e resolve aquilo. Esse ponto que o Valdir tocou me levantou uma dúvida agora, que já aconteceu em equipes que eu trabalhei. Foi o ponto G da nossa conversa. E quando os O caras saem na Valdir mão? tocou o seu ponto G. Quando os caras querem sair na mão? Não com você, mas entre eles. Cara, nunca aconteceu assim na minha equipe de tipo Quando eu ter digo sair na briga. mão é hipotético. Sim, ter conflito. Não literalmente, Atrito, né? figurativamente. Né? Sim, sim. Quando você tem esse tipo de atrito é porque você tem interesses diferentes na mesma equipe, então isso já é um problema, né? Se você tem um problema ali de vaidade no time, talvez você tenha que sentar e conversar e falar, cara, não é assim que é o espírito do time, né? Mas eu acho que é muito difícil você ter esse tipo de problema, Johnny, se você planta um processo e um espírito de equipe anteriormente, já no começo dessa equipe, sabe? De colaboração, etc. Cara, não tem fórmula mágica. Todo time é espelho do seu líder para comportamento. Então, se você é um cara que deixa o time mais à vontade, colaborador, de forma não agressiva, etc., dificilmente você vai ter esse tipo de comportamento lá dentro. Eu nunca tive, né? Mas, eventualmente, você tem que lidar ali com personalidades um pouco mais exaltadas, Mas e então, faz parte. Mas você sempre escolheu o seu time? Na maior parte das vezes, sim. Pelo menos a maioria, né? Onde eu estou hoje, eu herdei um excelente time, que eu já herdei, e que tem um perfil muito compatível com o que eu acredito, né? Então, pode ser que eu tenha dado sorte até aqui. Pode ser, né? Mas eu acho que quanto maior o cargo de gestão que você tem, maior a probabilidade de você ter atrito para baixo, porque mais pessoas estão sob a sua responsabilidade, né? E eu acho que parte do papel do líder é fazer com que essas pessoas tenham objetivos que se complementem e não se atritem, né? Aí, se você vai ter um problema interpessoal de personalidade, etc., isso precisa ser gerenciado, faz parte. São seres humanos, né? Mas se você tem problema de relações de objetivos e de trabalho, talvez você tenha que pensar melhor sobre o papel de cada um, sabe? Eles deveriam ser complementares e não conflituosos, né? Como conciliar esses interesses, essas peças? Não deixa de ser uma política, né? Sem dúvida. A política nasce na tua área, né? De como as pessoas se relacionam e como você coloca cada um para atingir um objetivo. Você tem que imaginar o seguinte: quando você tem uma equipe ou alguns times sobre a sua responsabilidade, você tem que fazer com que cada pedacinho faça uma entrega e que gere um resultado que vão se somar com uma entrega maior. Se essas entregas estão se conflituando, elas estão... E aí eu estou excluindo aqui a variável de relacionamento interpessoal, personalidade, etc., mas se eles estão se chocando de alguma forma, talvez o teu planejamento tenha que ser revisto. Porque talvez eles não estão se somando, mas eles estão se anulando, né? E aí o teu resultado final ele pode ser prejudicado.
Pô, cara, show de bola. Foi uma experiência muito boa saber. Ouvir você falando tudo isso, né? Sobre sua jornada e tal. E para nós aqui que estamos discutindo aqui, que tá em casa também, cada um vai pegando aqui um pedacinho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Well, para fechar aqui com chave de ouro, né, cara? Nós estamos batendo aqui nosso time aqui do PPT no Compila, né? O que você achou, o Johnny, de ser o host aqui, cara? Tá aqui no papel do Wellington. Eu tô me sentindo o Wellington quando ele era professor lá e chamaram ele para ser coordenador. Falei, então tá. Então, participar é gostoso, né? Vamos ver se essa questão de entrevistar também é boa. Mas convidado desse, né? Maravilhoso, né? É esquisito estar desse lado da mesa. É diferente, É diferente. A gente fala muito, cara. Você acaba falando mais, né? Claro. Porque você tá pensando na pergunta que você vai dar pro cara ir pra lá, Sim, ou pra ir pra esquerda, ou pra ir pra direita, né? Sem dúvida. O que eu achei mais diferente no podcast hoje foi essa água aí. Entendi. Verdade, o que essa água tá fazendo aqui no PPT? Ele bebeu uma cerveja, né, bicho? Pois é, cara, eu não tô nem saindo bêbado do episódio, eu tomei uma cerveja tanto que eu falei. Caramba, nem falou palavrão, cara. Olha não só. vi você falando palavrão aqui. A gente corrigiu isso lá embaixo no bar. Deixa eu chegar em casa pra mulher sóbrio, né? Falei, ué, Que absurdo, né, bicho? criei um precedente, Pra onde você foi? perigoso. Pra onde você foi que você não gravou podcast? Você não volta sóbrio no podcast? Nunca vi, né? Cadê o vídeo que eu quero ver o vídeo agora, né? Online, né? Well, fala aí, manda aí aquela mensagem, velho, pra quem tá no meio da carreira e quer também se transformar num bom gestor, num bom líder. Dá uma dica. O que você acha que vai fazer a diferença pro cara? Eu acho que todo mundo que tá no meio de carreira de TI tem que tomar uma grande decisão. O que você quer pra tua carreira no final dela? Como você se vê no final? E existem possibilidades para todas as pessoas. Você quer ser um especialista e continuar sendo um cara operacional? Investe nisso. Vai ser um especialista e tente se tornar um dos melhores da sua área naquilo que você faz. Você quer ir para a área de gestão? Você quer ser um líder? Invista nesses aspectos que nós falamos aqui. E que eu vou dar uma dica de como poder melhorar esses aspectos. Mas eu acho que o ponto principal é você tomar essa decisão. Tipo, não, cara, eu vou ser o melhor cara de Java, eu vou superar o Valdir em Spring Boot, vai ter que ralar um pouco. Tá alta essa régua aí. A régua tá alta. Mas eu quero ser o cara que é o cara que pega e resolve no operacional, no código. Cara, investe nisso, vai fundo. Você quer ser um cara, quer ter um cargo de gestão e etc. E hoje em dia são posições que são equivalentes. Existem especialistas que ganham tanto ou mais que gerentes e diretores de tecnologia. São carreiras em Y, né? Você não necessariamente precisa ser hoje um diretor ou um gerente para que você tenha uma boa remuneração. Você pode ser um excelente especialista e ser tão bem remunerado quanto. Então você precisa fazer essa decisão. Ok, eu quero ser um líder de tecnologia. Primeiro ponto, humildade. Não queira ser um líder que é melhor do que as outras pessoas. Seja um líder servidor. Sempre. Por melhor que você seja em qualquer coisa. Quando você chega com humildade e boa comunicação e com boas intenções com as pessoas, você vai ser sempre melhor compreendido do que aquele cara que já chega num pedestal. Melhor que você seja. Tenha humildade e lide bem com as pessoas. Sempre dê o benefício da dúvida para as pessoas. Sempre considere que as pessoas vão fazer o melhor que elas possam antes de você ter algum tipo de pré-julgamento. Acho que isso é o principal ponto para quem lida com gente, cara, no geral, seja líder ou não, né? Então sempre ter humildade, ter uma boa comunicação e sempre se colocar como uma pessoa servidora que está ali para ajudar, né? Porque no fundo, cara, se a gente trabalha no mundo corporativo, a gente tem que se ajudar para que tenha um objetivo final, que é levar a empresa para frente, né? Principalmente se você tem a liderança de uma área transversal, você precisa colher de todos os lados, né, para que você chegue no objetivo final. Você só vai conseguir fazer isso se você servir as pessoas para ter resultado através delas, né? O mundo corporativo, o mundo de liderança, não é um mundo de ordens, é um mundo de trocas, né? E aí entra no mundo da política, né, Valdir, que a gente falou.
Política é troca. É você saber negociar e poder tirar o melhor e entregar o melhor para cada um, né? Então, saber ter esse tipo de coordenação humana é o que te leva a ser um bom líder. Então, se você quer ser um bom gestor, quer ser um bom líder, pense sempre nisso. Humildade acima de tudo, né? Respeite as pessoas que têm conhecimento, conheça as suas limitações, porque você só vai saber buscar o complemento daquilo que te falta quando você sabe que te falta, né? Então, não entendo nada de redes. Vou contratar o melhor arquiteto de redes que eu preciso para estar do meu lado. Não tem nada de servidores. Contrata o melhor cara que você pode. Respeita esse cara. E usa esse cara no time para complementar aquilo que você não sabe, né? Acho que esse é a dica final, Valdir. Vou ser obrigado de fazer mais uma perguntinha rápida aqui, cara. Depois dessa aula que você deu de transparência, né? E você colocou para fora também, senti aqui do seu lado, senti o teu eu falando e posso comprovar que é assim que você faz durante o seu dia a dia, porque eu trabalhei com você durante muito tempo, né? Tem hora certa? Tem data? Eu tenho 30 anos, agora quero ser líder. Tenho 25, quero ser líder. Tenho 40, quero ser líder. Tenho 50. Eu preciso escolher uma data ou isso está aberto a qualquer momento? Cara, acho que isso é uma decisão muito pessoal, sabe? Eu acho que absolutamente você não tem um momento que você não possa mudar de carreira. Isso não existe, na minha opinião. Programei a vida inteira e agora quero ser um líder. Fica à vontade. Acho que isso pode ser uma decisão que você pode ter a qualquer momento. Agora, depende muito da sua decisão pessoal, de como você quer planejar a tua carreira, né? Quanto antes você ter uma visão de aonde você quer chegar, mais tempo e melhor preparado você vai estar, né? Agora, você pode pivotar a qualquer momento, né? Então, se você é um cara mais novo e você quer ser um especialista em Java, um especialista em Analytics, inteligência artificial, Python, mais tempo você vai ter para se dedicar e ter uma posição melhor mais velho. Você vai ser um cara muito mais estudado, mais vivido quando você tiver uma certa idade. Mesma coisa para a liderança. Você vai poder se preparar melhor, etc. Claro, na liderança existe um toque a mais aqui que eu acho que a experiência ajuda você a ter um pouco mais de cuidado de tudo isso que a gente falou aqui, né? Não que você não possa ser um bom líder jovem, né? Mas como a gente falou aqui, por exemplo, da minha carreira, eu cometi erros quando eu era coordenador com 25 anos que hoje eu não cometeria. E a experiência faz parte, né? Mas, por outro lado, a gente também só aprende errando, né? Então, quanto antes você começa também, mais cedo você erra, mais rápido você fica experiente. Pelo mesmo lado. Exatamente. Então, não tem idade limite para mudar, mas se você tem clareza do que você quer, comece o quanto antes, né? Bom, obrigado, cara, por hoje, por eu ter roubado o seu podcast. Tava gostosa a cadeira aí? Porra, velho, eu me senti até maior, cara. Como se fosse... Não, maior você vai bater a cabeça lá em cima. Pô, cara, sei lá, 2 metros eu acho que você foi muito bem, ó. E nunca é tarde demais pra mudar de área. Vou virar host de podcast. Veja, pela primeira vez o podcast teve um grande host. Literalmente, né? Ô, Johnny, você é incrível, velho. Puta, saudade de trabalhar com você, cara. A gente precisa resolver isso, viu? E pelo amor de Deus, o cara é demais, velho. Pô, é sempre preciso. O Johnny, eu acho que cirúrgico, cara. Cirúrgico. Pelo amor de Deus. Obrigado por você estar aqui hoje, cara. A companhia ajuda, né, velho? Fazer essa resenha com vocês, ainda mais com temas que a gente gosta pra caramba, que a gente curte, é sempre mais fácil, né? E eu quero uma camiseta dessa. Nossa, fácil. Vou te dar uma do molejo, inclusive. E o Hérito também, como você falou, eu trabalhei um pouquinho menos com o Hérito, mas também foi uma experiência extremamente satisfatória. E é interessante saber, né, porque a gente sabe onde estamos, né, mas de onde viemos. O que comem. Eu que tenho aqui a honra de ter compartilhado o ambiente com vocês por tanto tempo. Onde vivem. Vou chorar. Obrigado, cara. Obrigado por estar no seu podcast como convidado. Obrigado por participar do seu próprio podcast. Obrigado por participar aqui, de aceitar a brincadeira, cara, que a gente teve ali uma ideia, né? Galera, vou falar para vocês aqui, ó. Se inscreva no canal,
dê o joinha aqui no nosso vídeo, fortalece aqui Clica no sininho. clica no sininho e tamo junto, hein? Valeu!